Será que a tensão pré-menstrual pode atrapalhar a sua chance de engravidar? Olá, eu sou Ana Tércia Ferreira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre transtorno pré-menstrual e fertilidade. O que será que o transtorno pré-menstrual ou o transtorno disfórico pré-menstrual, principalmente, pode ter em relação ao atraso, em relação ao seu positivo? Nos 2 primeiros vídeos, nós falamos um pouco sobre ciclo menstrual, sobre as fases do ciclo, a fase folicular e a fase lútea, e falamos um pouco sobre a tensão pré-menstrual. Nesse vídeo, nós vamos falar especificamente sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. Caso você não tenha ouvido falar, é um termo recente que tem sido relacionado com questões psíquicas mais severas em relação à tensão pré-menstrual e que atinge em média 5% das mulheres em idade fértil e que menstruam, que têm regularidades ou irregularidades em relação ao seu ciclo menstrual. Então, a tensão pré-menstrual, como nós vimos no vídeo passado, principalmente, é um momento, é uma fase do ciclo menstrual em que muitas mulheres apresentam, além de sintomas físicos, como dor nas mamas, cólica, mal-estar, algumas têm enjoos, dores de cabeça, porém, em relação ao transtorno disfórico, essas mulheres apresentam sintomas emocionais mais severos. E o transtorno disfórico, ele foi principalmente descrito no DSM-5, ou seja, aquele livro diagnóstico em que classifica a maior parte das doenças mentais. Porém, o transtorno disfórico não é uma doença mental, mas sim um desequilíbrio dos hormônios e que afetam principalmente a questão emocional dessas pacientes. No geral, são pacientes que já têm uma predisposição a apresentar sintomas psíquicos, ou seja, principalmente uma predisposição genética. Se nós fizermos uma investigação na família dessas pacientes, uma história pregressa, nós vamos muito provavelmente identificar casos de depressão, de pânico, enfim, de até TDAH, né? Enfim, situações outras psíquicas na família em que essas pacientes já são mais predispostas a apresentar esses sintomas mais graves. Em geral, então, o transtorno disfórico pré-menstrual ou TDPM atinge em torno de 5% das mulheres em idade fértil, porém, isso é uma estatística. Muitas vezes pode existir um número muito maior de mulheres que apresentem esses sintomas e que muitas vezes não fazem ideia que estão sofrendo desses sintomas. E esses sintomas muitas vezes se apresentam lá na fase da puberdade, lá na adolescência, né? Nas primeiras menarcas, né? Nos primeiros ciclos menstruais, e isso vai se agravando muitas vezes ao longo da vida. E normalmente essas mulheres identificam esses sintomas mais severos logo após ao primeiro parto, ao primeiro nascimento do seu filho, porque é quando há um boom hormonal, uma cascata de diferentes acontecimentos hormonais no organismo dessa mulher e que acabam muitas vezes exacerbando esses sintomas, tá? Então é importante a gente identificar se você é mulher, se você desconfia que durante o seu ciclo menstrual você sente, além dos sintomas físicos, mas sintomas emocionais, de tristeza, de depressão, de desesperança. Se você, por exemplo, começa um projeto de vida e acaba nessa fase menstrual se questionando, querendo deixar para trás, muitas delas, infelizmente, às vezes acabam tendo pensamentos autodestrutivos e que as afetam e afetam a sua qualidade de vida, a sua qualidade do trabalho, muitas vezes, né? Para trabalhar, tem dificuldade para conseguir desempenhar atividades corriqueiras do dia a dia. Se você sente esses sintomas, se você desconfia que o seu ciclo menstrual afeta a sua vida de uma forma mais abrangente, é importante que você converse com o seu ginecologista e procure ajuda profissional de outros profissionais, como, por exemplo, muitas vezes pode ser necessário um psicólogo ou um neuropsiquiatra que possa prescrever uma medicação psicoterápica para ajudar principalmente a manusear, né, a ajustar esses sintomas emocionais, mas também ajuda, muitas vezes, de hormônios, e a gente observa na prática que muitas pacientes acabam não se adaptando aos hormônios, né, prescritos muitas vezes, porque são sensíveis à oscilação hormonal ou demoram muito mais para conseguir se adaptar a essa medicação. Mas que a participação de um nutricionista no tratamento tem um papel muito importante no manuseio
rastreio, né, dos sintomas, na redução dos sintomas, na melhora desses sintomas mesmo, né? E qual é a relação, né, dessa tensão ou desse transtorno disfórico pré-menstrual com a fertilidade? Por que muitas mulheres podem ter uma dificuldade, um atraso, principalmente em relação ao positivo? Porque muitas delas, né, principalmente no Brasil, né, quando essas mulheres percebem que tem esses sintomas mais exacerbados, que afetam a sua vida, né, ou que elas simplesmente querem parar de menstruar porque observaram que o seu ciclo menstrual afeta de fato a sua rotina, é prescrito uma pílula anticoncepcional ou muitas vezes um Mirena ou algum outro dispositivo intrauterino para que essa paciente não menstrue mais. E ela não menstruando mais, ela acaba por não sofrer os sintomas, né, dessas oscilações hormonais durante o ciclo. E quando essas mulheres decidem engravidar, elas são, vamos dizer assim, obrigadas a abrir mão desse tratamento hormonal. Então, quando a gente abre mão desse tratamento hormonal, além de precisar, sim, fazer todo um rastreio, né, metabólico, ver como é que estão as suas taxas de vitaminas e minerais, enfim, porque as pílulas anticoncepcionais, os hormônios em si, eles acabam a longo prazo, sim, prejudicando o nosso organismo e não há nenhum profissional que vá me dizer o contrário. A gente sabe hoje, por mais seguro que seja a hormonioterapia, sim, essas medicações, muitas delas são sintéticas, né? Muitas vezes podem ser bioidênticas, como nós já temos tratamentos disponíveis em muitos lugares no mundo, e aqui no Reino Unido, aonde eu resido, já existe essa disponibilidade dessa medicação bioidêntica para melhorar nos sintomas, porém o uso contínuo e prolongado dessas medicações, dessas pílulas, dessas cápsulas, desses hormônios podem sim disruptar ou atrapalhar o funcionamento normal do organismo, né? Além disso, quando essas mulheres param de usar esses tratamentos, elas voltam a sentir os sintomas que até então elas ficaram meses, anos até sem sentir, né? Ou seja, os sintomas dessas oscilações hormonais e que acabam novamente trazendo aquelas sensações ruins, não só sintomas de dores físicas, né? Como dores nas mamas, cólicas, dores de cabeça, mal-estar, enjoo, mas sintomas muitas vezes de irritabilidade, de depressão, de pânico, né? E são muito exacerbados, né? Claro que muitos desses sintomas podem vir acompanhados de outros problemas psíquicos que muitas vezes não foram diagnosticados. Então, eu vejo aqui no Reino Unido uma parcela muito grande de mulheres, né? Principalmente pela carência de vitamina D no país. A gente sabe que o Reino Unido é um país que tem baixa incidência solar, né? E que pode levar, né, à depressão, justamente porque a gente acaba se expondo menos à energia solar, e isso impede a conversão da vitamina D, ativação da vitamina D na sua forma proativa no organismo, e também o consumo de vitamina D pela população em geral passa a ser um pouco baixa, né? O governo até faz políticas públicas de incentivo, mas muitas pessoas, até nesse momento que estamos passando por uma questão financeira, acabam não tendo condições de comprar a vitamina D, mas a gente sabe que muitas pessoas acabam tendo problemas psíquicos, né, também pela deficiência de vitamina D. Então, já deixo aí um spoiler de que uma das funções nutricionais importantes para a gente melhorar os sintomas, principalmente relacionados ao transtorno disfórico, é também a suplementação de vitamina D, a gente avaliar os níveis de vitamina D e prescrever conforme a necessidade dessa paciente de forma mais individualizada. Mas a gente observa muito isso, né? Então, essas mulheres acabam com a retirada dessas pílulas, né, desses hormônios, e no momento que elas decidem engravidar, além de precisar fazer uma investigação clínica metabólica do estado nutricional dessa paciente, o que atrasa muitas vezes a liberação para engravidar, ou seja, do tratamento da FIV, muitas vezes, acaba que as mulheres voltam a sentir os sintomas novamente. Então, isso às vezes acaba sendo um fator que muitas delas acabam adiando, né, engravidar. E eu já atendi pacientes aqui que queriam engravidar, mas que tinham o transtorno disfórico, e muitas delas diziam para mim: mas se eu parar de tomar pílula, se eu parar com esse hormônio, eu vou voltar a ter esses sintomas, né? Então eu preciso decidir se e quando eu vou parar efetivamente para poder engravidar. E o suporte nutricional nesse momento é muito importante. Então, o papel do nutricionista nessa fase, que entenda de ciclo menstrual, que entenda de fato das fases do ciclo e o que deve ser feito, o que acontece, né, na fase estrogênica,
estrogênica, na fase de progesterona, e como analisar a paciente em relação a ter um diário, né? Orientar essa paciente a ter um diário para que ela anote os sintomas que ela teve naquele dia, que ela consiga relacionar com as fases do ciclo, para que a gente consiga ter estratégias nutricionais mais específicas em cada fase do ciclo, podendo ajudar essa paciente com a retirada dos hormônios, dando suporte alimentar e suplementar essa paciente para que ela consiga aguentar essa fase, né, sem o suporte hormonal sintético, e que ela consiga estar bem fisicamente, emocionalmente, para que consiga engravidar. Na maior parte das vezes, o tratamento para o transtorno disfórico menstrual é muitas vezes hormonal, mas se a paciente não optar pelo tratamento hormonal, como eu comentei, um suporte de terapia cognitivo-comportamental e muitas vezes uma medicação psicotrópica podem ajudar também a melhorar os sintomas, somado a um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, suplementação muitas vezes é necessária e uma rotina de exercícios físicos para melhorar também os sintomas. Tem trabalhos hoje que mostram que a prática de exercício físico tem um papel muito importante na produção de adrenalina, de endorfina, principalmente melhorando os sintomas e melhorando até a produção de serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Então, o exercício físico aí tem um papel muito importante também na melhora do bem-estar, né, do reconhecimento da sua qualidade de vida, de se sentir bem e estar pronta para conseguir encarar o dia a dia, né, que já é tão difícil para muitas mulheres, mas você ter um problema desse, um transtorno disfórico pré-menstrual, e eu falo aqui com conhecimento de causa, porque eu sofro desse transtorno disfórico pré-menstrual e é por isso que eu decidi também trazer esse tema para esse canal. Eu falo no meu Instagram sobre isso, e que o transtorno disfórico, eu descobri que eu tinha isso há uns 5 anos atrás, quer dizer, eu sofri muitos anos com isso. Após o nascimento da minha primeira filha, eu comecei a ter sintomas mais exacerbados, né? Eu me lembro que eu tinha vezes que eu não queria sair da cama, ficava dias de cama, tinha uma depressão muito grande. Quando eu me mudei para o Reino Unido, eu percebi que esses sintomas se exacerbaram. Então, muito do estresse também da vida, do estilo de vida, acaba afetando, né? Como esses sintomas se manifestam. E aí, lógico, eu entrei com suporte nutricional, eu cuido da minha alimentação e eu acabo também tomando uma medicação psicotrópica para ajudar, né? Porque a nutrição tem um papel importante, mas eu uso uma dose mais baixa do medicamento, porém se eu fico sem a minha suplementação, eu já sinto ali naquele mês diferente um sintoma aqui, um sintoma mais exacerbado, um mal-estar, uma dor de cabeça, ou até mesmo me sinto mal, né? Com alguns sintomas de tristeza, muitas vezes até desesperança. Então eu preciso usar a medicação e preciso fazer da minha rotina, o meu estilo de vida, a minha alimentação e a minha suplementação para que eu consiga estar bem e poder estar aqui para falar para você sobre esses sintomas e poder ajudar tantas mulheres como eu tenho feito nesses últimos anos e trazer informação para você que assiste esse canal e que está aqui buscando mais informações. Esse é o recado que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, curta, espalha, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa informação e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!